A igualdade não é uma ideia, é uma prática. Nós a exercemos quando não tratamos como objetos outras pessoas ou outros animais. A política sexual da carne é uma teoria que surge da raiva do que existe. A teoria engajada torna possível a mudança. A teoria engajada expõe problemas, mas também oferece soluções. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. E esse é o episódio 63, 30 anos da política sexual da carne. Eita! Ei, vale um relembrando os velhos tempos. Gente, bom, é isso, 30 anos de política sexual da carne. Se você chegou nesse podcast agora, você não sabe o quão feliz a gente tá de comemorar esses 30 anos. Vocês nem têm 30 anos de idade, a maioria de vocês. E esse livro tá completando 30 anos agora em 2020. Então a gente queria aproveitar esse momento de relembrar a nossa história, né? Como isso se conecta com a nossa história e com a história desse podcast. Para agradecer todas vocês que apoiam a gente até aqui. E apoiam quer dizer ouvindo, compartilhando, falando pra amiga ouvir, falando pra mãe ouvir, falando pros amigos ouvir. E um agradecimento muito especial pras apoiadoras no Apoia-se. Pra gente é muito importante contar com isso. Fazer esse trabalho de maneira independente, livre, só nós duas trabalhando. Isso não era a primeira ideia nossa que isso virasse o nosso trabalho, mas virou. E hoje a gente se dedica... Já tem um tempo que a gente se dedica a esse podcast diariamente, mas cada vez mais a gente quer fazer desse projeto, né, mais do que o podcast, o projeto, fazer dele a nossa maior ocupação e aquilo que a gente quer levar para o mundo. Mas para isso a gente precisa contar com vocês, a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente conta com vocês, tanto nossas ouvintes amadas, que vão lá no Apoia-se, colocam lá um cafezinho por mês, todo mês, para ajudar a gente a construir isso aqui, com os nossos gastos, seja os gastos de produção, gastos de transporte, gastos de correio, gasto de convidada, como no nosso tempo que a gente dedica a estudo, pesquisa, viagem, gravação, edição, publicação. E também se você tem uma marca, se você é uma marca e você está ouvindo e você é uma marca pequena, é uma marca que divide dos mesmos princípios que a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, não são as grandonas que vão patrocinar isso, a gente não quer elas e elas não querem a gente, tá? É recíproco. Então, se você tem uma marca vegana, uma marca editora, é alguém que faz um trabalho artesanal, a gente sabe da dificuldade, né? Não são essas marcas que vão colocar dinheiro em produtor de conteúdo para patrocinar, mas a gente sabe disso e é outro tipo de relação, é uma relação de apoio e divulgação mesmo. Então, fala com a gente. Pode ser pelo e-mail, outrasmamas@gmail.com. Então, vamos pro episódio. Vamos! E o episódio de hoje tá muito especial mesmo, porque é isso, né? São 30 anos desse livro que deu origem a esse podcast. Pra quem não sabe, pra quem chegou aqui agora, esse podcast começou por conta da política sexual da carne, que foi escrita há 30 anos atrás pela autora Carol J. Adams, é uma norte-americana, que começou a estudar isso lá nos anos 70 e lançou esse livro e virou referência, né, pro que hoje a gente conhece como ecofeminismo. Diz que, na época, o New York Times considerou o livro a Bíblia vegana. Olha, quem dera que fosse. Vegetariana, né, na época. Eu acho que o veganismo não era tão bombante, será? Eu acho que já era vegana. Quem dera que fosse, porque, assim, não é verdade. Eu acho que esse livro bombou, mas é isso. É um livro que fala das relações do carnismo, né, do consumo de carne com o machismo ou com o feminismo, se a gente estiver falando das lutas. Quem você conhece dos veganos que leu esse livro? Qual gênero? Maior parte mulher, e olha lá, né? Mulheres. Uhum. E onde esse livro chegou, né? Por ser um livro escrito em língua inglesa, ele foi pouco traduzido, ele demorou para chegar aqui, então a gente agradece a editora Alaúde pela tradução e publicação desse livro aqui no Brasil, mas ele demorou para chegar aqui e, assim, fazendo uma pesquisa, a gente viu que ele foi muito pouco traduzido, apesar da Carol, ela tá bombando, gente, no Instagram. Pra quem não sabe, ela está viva, ativa, maravilhosa, e no Instagram dela, ela tá especialmente ativa esse ano, e ela tem mostrado edições pelo mundo.
E aí tem várias capas diferentes, mas são poucas línguas, então tem essa dificuldade de onde o livro chegou. E aí a gente tá falando especialmente do livro, mas onde esse tema chegou, né? A gente fazendo a pesquisa para esse episódio, a gente viu que ainda muito pouco. A intenção inicial desse episódio, além de falar do livro para vocês novamente, era trazer ativistas do mundo todo, né? E aí, em especial, daqui da América Latina. E eu descobri que o livro, mesmo existindo a edição em espanhol, não chegou aqui porque tem que chegar pelas editoras locais, né? Então, na América do Sul, chegou aqui no Brasil. No Chile, chegou muito recentemente, coisa de, menos de 10 anos. Então, é uma questão ainda, né? Tem poucas ativistas falando da política sexual da carne na América do Sul. Em função disso, simplesmente, o livro não chegou, né? Então, eu comentei que a Carol tá bombando no Instagram, ela tá arrasando, gente, vocês acompanhem lá. E aí, logo no primeiro dia do ano, ela fez um post que já dizia o que ia ser a comemoração desse aniversário pro ano inteiro. E ela segue postando, trazendo curiosidades e lembranças desde a época da publicação. Então, eu vou ler o que ela disse nesse primeiro post. 2020 marca o 30º aniversário da política sexual da carne. O livro introduziu a ideia de que os animais são referentes ausentes através do consumo de carne. Cunhou o termo proteína feminilizada para identificar a exploração das fêmeas na produção de leite e ovos. Descreveu intersecções das opressões sofridas pelas mulheres e pelos animais, que as mulheres são animalizadas e os animais são sexualizados e feminilizados. Que o monstro de Frankenstein era vegetariano. Identificou como a cultura patriarcal associa a carne à masculinidade e à virilidade. E explicou a teoria feminista e vegana. Tchau, beijo! Ela falou tudo. Acabou o episódio, gente. Esse post ela resume assim, nada como a própria autora para resumir seu próprio livro, mas ela resumiu lindamente do que trata essas... Vou pegar aqui para ver, porque é grande, viu, gente? Vou ver lembrar quantas páginas tem, mas são mais de 300, já tô aqui, 300 e... sem bibliografia, 313 páginas, com muita teoria, com muita referência. Então, se você tá ouvindo a gente agora, nesse episódio 63, e você não ouviu esse podcast lá do início, quando a gente começou, eu sugiro que vocês voltem no primeiro episódio. Eu não sei quem eram aquelas pessoas, que voz elas tinham, dimensão. O que elas comiam, como viviam, eu não sei. Mas eu acredito no seu potencial. Eu acredito que mesmo, né, colocando aí o quanto a gente aprendeu e o quanto a gente aprimorou a nossa luta, o nosso ativismo, a nossa militância nesses 2 anos, eu acho que vale muito voltar para entender. Foi um livro, foram 9 episódios mesmo destrinchando esse livro, capítulo por capítulo. Então vale a pena voltar lá se você leu o livro e de repente faltou alguma coisa que você não compreendeu, ou se você não leu, não pretende ler, mas quer entender mais profundamente do que só esse resumo do que trata, porque como as frases que a gente leu no começo do episódio são frases do livro, são frases da Carol. Então, realmente é um livro que é uma teoria, né? A política sexual da carne é uma teoria. E é uma teoria que surge da raiva. Eu amo essa definição, que representa mais a gente do que tudo que eu faço hoje, todas as minhas convicções. É teoria que surge da raiva do que já existe. Da indignação então, mesmo. Se não existisse o primeiro observar a nossa volta, o que acontece com a gente enquanto mulheres, pra gente olhar a nossa volta e observar o que acontece com os animais, pra observar o que acontece com os trabalhadores, pra observar o que acontece com a população negra, de observar o que acontece com a natureza, de observar o que acontece com a população indígena e não se indignasse e falasse, isso tá muito errado, eu preciso refletir sobre o que é essa sociedade, o que ela tá fazendo e a partir daí propor uma mudança. É exatamente isso, isso que ela faz no livro e é exatamente isso que acho que a gente vem tentando fazer, né, Babi? Na nossa vida como ativista e militante. E é legal acompanhar o Instagram da Carol, porque assim como, né, a gente em 2 anos de podcast mudou, então a gente fala que a gente brinca que a gente não sabe quem são essas 2 ativistas, essas 2 pessoas que estavam falando nos 9 primeiros episódios. A Carol também mudou muito e isso ao longo dos livros ela vai lançando novas edições e vai colocando prefácios a essas edições que são muito bons, assim, que ela vai falando, não, isso, tal ideia mudou um pouco, né, nada mudou completamente, mas assim, evoluiu de alguma forma e a gente também, o nosso feminismo, o nosso veganismo mudou bastante, então acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Sim, e eu espero que em 30 anos eu tenha mudado bastante e tenha muita coisa pra acrescentar. O fato a gente vai continuar lutando. A gente não vai ver a sociedade que a gente tá tentando construir agora em 30 anos. Então a Carol, quando escreveu o livro, eu imagino que ela também sabia que ela não ia ver a
essa sociedade, mas que rumos ia tomar, que tipo de pauta ela estaria levantando, eu acho que ela não imaginava. E ela é muito... Também a gente sempre fala isso, é uma mulher branca norte-americana, Sim. outro contexto. Mas ela é muito consciente das coisas que estão acontecendo hoje no mundo, assim. Então, ela tá sempre atualizada. Ela sabe o que acontece no Brasil. No Brasil. Ela sabe os causos tudo. Ela denuncia os ativistas veganos. Ela denuncia quando tem evento com um monte de ativista vegano branco, homem, europeu ou norte-americano. E ela tá muito conectada com os ativistas de cor, né? Que lá nos Estados Unidos, na Europa, eles falam de ativistas de cor, né? O veganismo de cor, que são todo mundo da América Latina, de origem africana, que são os ativistas que estão trazendo um veganismo com questão racial junto, né? Sim. Então é muito interessante isso. E aí, como eu falei um pouquinho antes, a gente foi atrás de ativistas que falem disso ao redor do mundo, né? Mas foi difícil achar, foi difícil contactar algumas pessoas responderam, mas ainda não mandaram a resposta final. Vamos ver se até o final da edição desse programa elas vão ter mandado. Mas a gente quer começar com a nossa digníssima... A gente sempre fala dela aqui, que vai ser um relato da Sandra falando da importância do livro para ela. Vai lá, Sandra. Quando eu li A Política Sexual da Carne, eu já era vegana há um tempo e eu já acho que eu já me definia como feminista. Eu estava no começo da minha caminhada, né, com o feminismo, mas eu acho que eu já me definia assim, ainda estava estudando, aprendendo, e talvez por isso, por já ser vegana e já me considerar feminista, eu já tinha feito várias dessas reflexões que ela expõe no livro, sozinha no meu canto, mas de maneira meio aleatória. Então, ter lido o livro me ajudou demais a não só colocar tudo isso em palavras, como a também enxergar a estrutura por trás desses eventos, dessas reflexões que na minha cabeça estavam soltinhos, né, meio desconexos, e eu enxergar a estrutura que estava por trás e como tudo isso se relacionava entre si e como também o feminismo e a minha luta vegana, né, também estavam conectados, e o oposto, né, como o machismo e o especismo estavam juntos. Inclusive me ajudou acho que até ressignificar uma coisa que aconteceu quando eu tinha 12 anos e que me incomodou durante muito tempo e eu não sabia como explicar esse incômodo, que era, né, no verão dos meus 12 anos, um dos meus tios comprou uma casa com piscina e foi um alvoroço na família, porque foi a primeira vez que alguém na família tinha uma casa com piscina e era férias, então a gente passou o mês inteiro lá na piscina dele, toda a primaiada inteira. E 12 anos, né, então aquele foi o ano que eu comecei a mudar e comecei a criar peito, criar bunda. E eu me lembro que durante esse mês inteiro, um primo meu, que é bem mais velho do que eu, se eu tinha 12 anos na época, ele já tinha mais de 30, esse primo passou o mês inteiro fazendo comentários quando me via de biquíni. E isso me incomodava demais. E o comentário que ele fazia sempre era... tá só o filé. Sempre que eu passava na frente dele, ele dizia, né, você tá só o filé. Eu falava para os outros homens, pior ainda. Eu passava e ele virava para os outros homens e falava, ela tá só o filé. E é uma coisa que tanto ela fala no livro, quanto outras mulheres, eu acho que também falam, né, no livro, que em algum momento da sua vida se sentiu como um pedaço de carne no açougue, ou no meu caso eu me sentia como aquele pedaço de carne na churrasqueira ali do lado, porque os comentários e os barulhos que ele fazia quando ele me via de biquíni eram os mesmos que ele fazia quando ele via ali o pedaço de carne de vaca assando na churrasqueira, sabe? Então, ter entendido que isso não foi um episódio isolado, único, mas que se inscrevia assim numa estrutura muito mais profunda e que toda mulher já tinha passado por isso, e entender as conexões por trás, eu acho que foi muito, muito importante para mim. E a outra coisa que o livro me trouxe a gente sabe que as mulheres são maioria no movimento vegano, tem muito mais mulheres veganas e vegetarianas do que homens, e o livro me ajudou a entender também isso, né? Essa resistência masculina ao fato de comer vegetais e como eles conectam comer animais com virilidade e masculinidade e potência sexual. E eu acho que me transformou tanto numa militante vegana mais eficaz, eu acho, porque eu entendo melhor os mecanismos de resistência ao antiespecismo, quanto também uma pessoa, acho que com mais compaixão também, né, com relação aos homens, entender de onde vem essa fragilidade aí, que eles precisam estar sempre dizendo que tem que comer um pedaço de carne, senão fica broxa, senão não é mais homem, senão é viado. E embora ainda me irrite muito isso e me entristeça, mas acho que
deu uma certa compaixão a mais para tratar com essas pessoas. Então eu só posso realmente ser extremamente grata pela existência desse livro. Acho que esse relato da Sandra é muito do que todas nós que nos deparamos com o livro passamos, né? Que é aquilo, eu já tinha alguma dessas informações soltas dentro de mim, eu já senti alguma dessas coisas, mas o livro colocou de maneira sistematizada e organizada. Esse relato que a Sandra trouxe de quando ela era menina e que tinha esse primo, quem não, né, gente? Nossa. A Carol fala muito, né, inúmeros exemplos disso no livro, e acho que quando a gente ouve uma coisa dessa, ou qualquer uma das pequenas violências ou grandes violências que a gente passa, a gente acha que é uma coisa com a gente, ou da nossa família, ou de um contexto de onde eu vivo, e ali perceber que isso é um sistema, né? Que isso é uma norma, que isso não acontece por um acaso. Muito provavelmente quem está reproduzindo essa violência nem sabe de onde vem. E aí ler e concluir e se unir com outras mulheres e saber que todas nós já passamos por esse tipo de situação. E aí entender de onde vem, né? Esse me sentir um pedaço de carne, me sentir no açougue, me sentir, como ela disse, um filé mignon ou uma picanha, qualquer coisa do tipo. Exatamente como ela se sentiu. Traz e não é conformidade a palavra, uma calma, uma certeza de que não é personalizado, né? Não é com você, não é individualizado. Principalmente a gente menina, né? Quando eu ouvi umas coisas assim, menina, a gente tenta trazer pra gente, tipo, é porque eu... Muito sentimento de culpa, né? É, porque eu uso roupa muito curta, ou porque eu menstruei muito cedo e o meu corpo desenvolveu muito cedo, eu era uma criança. Ou eu não tô usando sutiã. Qualquer coisa do tipo. Então, a Carol vai trazer pra gente, a gente vai agora relembrar, né? Porque a gente confia que vocês ouviram lá os 9 primeiros episódios, então vocês são todas formadas em A Política Sexual da Carne. Mas um conceito que ela traz, que é um dos conceitos centrais do livro, que é o conceito de referente ausente, né? Antes de você falar sobre referente ausente, Thaís, eu queria só lembrar que eu acho que a gente sempre começa uma palestra com isso, mas essa frase da Sandra de ter falado, ela só juntou coisas que eu já sabia, mas não conseguia conectar direito na minha cabeça, que é a frase da própria Carol, né? Meu vegetarianismo tinha pouca coisa a ver com o meu feminismo, ou pelo menos era isso que eu pensava. Sim. Então, a Carol partiu desse princípio para escrever A Política Sexual da Carne, quando ela começou a fazer essas conexões, e pra gente foi a mesma coisa, né? A gente também teve isso, a gente tinha duas coisas que eram separadas, que era o feminismo e o veganismo, e de repente, lendo o livro, a gente juntou tudo numa coisa só. E você não sente que... Já vou pro conceito, mas me veio uma coisa aqui. Nesses anos de... Porque assim, o podcast tem 2 anos, mas que eu li o livro talvez tenha 2,5, alguma coisa assim. 3 anos, 3 anos, e eu tenho 4 anos de vegana. Você não sentiu que nesse tempo, o entendimento da conexão das lutas, o entendimento da política sexual da carne, não necessariamente do livro, mas do conceito, está muito mais difundido entre as ativistas veganas, principalmente, Sim. E também entre as feministas, muitas das que a gente convive, que não são veganas, mas já abordam a gente como, não, eu compreendo, faz sentido, do que no começo, que era tinha muito mais resistência. Não, no começo eu não conseguia nem explicar direito, assim, eu não tinha formação ainda pra conseguir explicar, mas mesmo lendo o livro, a gente estando com um podcast, eu ainda tinha dificuldade de fazer as pessoas entenderem, assim. Eu acho que hoje em dia o feminismo cresceu muito também, né? E eu acho que os dados... E o veganismo também, e os dados de agressão à mulher estão sendo muito mais mostrados do que eram antigamente, principalmente com a população negra, que antes era totalmente invisibilizada, né? Então, eu acho que tá mais fácil de fazer essa conexão. Sim, e eu acho que principalmente se a gente tá falando aqui da nossa galerinha que acompanha Instagram, podcast e tal, a gente tem que reconhecer e tem que dar esses créditos ao nosso trabalho aqui, ao trabalho da Sabrina Fernandes, ao trabalho da Sandra Guimarães, ao trabalho de várias mulheres, da Dani Rosendo, de várias mulheres que junto com a gente trouxeram essa visão e que de repente ficou mais palatável, né? Porque era uma coisa de... O que vocês fazem? Um podcast falando das conexões sobre veganismo e feminismo. Era uma cara do tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra, assim? Sim. Elas estão bem doidas, qual é a relação? E hoje não tem mais tanto espanto, assim, né? Por mais que possa não concordar com alguma coisa ou não compreender plenamente a teoria, faz sentido, sabe? Parece que o veganismo conseguiu entrar no lugar de luta. Sim. Né? Num lugar de rua, num lugar de
sabe? De ativismo / militância mesmo. Conseguimos falar nos espaços de esquerda de uma maneira que não... Nossa, era uma coisa assim... Você não podia falar, uma coisa de burguês, assim, né? Nada a ver com luta social, nada a ver com a esquerda, nada a ver com nada. E hoje já sinto que pode ser uma visão aqui da bolha. Depois vocês contam pra gente como é que vocês sentiram, se vocês vieram crescendo com a gente, se vocês sentiram essa diferença também. Mas eu sinto que a galera mesmo, as mais resistentes, estão cedendo, ou ela sabe que agora elas são minoria, sabe? Eu acho que, na verdade, o veganismo também ultrapassou essa questão de ser só um estilo de vida ou ser só uma dieta, né? A gente ainda tem muita resistência com relação a isso, principalmente na mídia hegemônica, né? Os principais canais de YouTube, etc. Ainda colocam o veganismo como um estilo de vida, mas muita gente já tá entendendo que o veganismo também é uma luta política. E o feminismo liberal tá sendo muito criticado também. Pelo menos na nossa bolha, eu acho que isso tá se expandindo de alguma forma, sabe? Eu acho que na bolha, e eu tô tentando pegar alguns pontos até fora dela. Sei lá, alguém que não é vegano, uma pessoa como o episódio que a gente fez da Paola Carosella, uma galera assim, que critica, pode não ter ainda os conceitos, mas critica a questão dos ultraprocessados, critica a indústria. Um trabalho como a Bela Gil, que também trabalha muito para a questão da difusão do veganismo popular, mesmo não sendo vegana. Sim, com certeza. Então eu acho que tem várias coisas que foram caminhando meio juntas. E é isso, o veganismo liberal, gente, a gente pode, de novo, tem o maior prazer de sempre fazer um episódio sobre isso. Ele chega a um ponto que ele não responde. E ele não tem pra onde ir, assim. E eles mesmos, eu vou dizer isso aqui diretamente dos bastidores pra vocês, eles mesmos não sabem como resolver isso. Então tá, produto, indústria, perfeito, é isso. Mas como que explode isso e chega nas massas? Como que eu convenço, né? Porque tem um papo muito de convencimento. A pergunta clássica, como que eu chego na periferia? Não chega, meu amor. Você não chega, mas então tem essa dificuldade. E aí acho que é isso. Chegou um momento que não tem mais pra onde ir, fica ali nos produtinhos lançados, mas o produtinho lançado fica só entre eles. E aí a resposta, gente, é trabalho político mesmo. A resposta é a gente fazer essas conexões cada vez mais e conectar esse trabalho junto com o trabalho de alimentação saudável e popular, junto com o trabalho... A voz indo embora. Junto com o trabalho que a gente tem falado tanto aqui, por isso a gente tem batido tanto nessas questões da agricultura, da reforma agrária, de como nossos alimentos chegam até a gente, de política mesmo, porque senão, bom, já viajou, né? Já, embora. Tudo bem. Vamos voltar então pro roteiro. É assunto que deixa a pistola, a gente levanta até a voz. Vamos lá pro conceito referente ausente. Eu posso ler a parte do livro? Vamos Cadê? lá. Por meio do retalhamento, os animais se tornam referentes ausentes. Os animais, com nome e corpo, tornam-se ausentes como animais para que a carne exista. A vida dos animais precede e possibilita a existência da carne. Se eles estiverem vivos, não poderão ser carne. Assim, o corpo morto substitui o animal vivo. Sem animais, não haveria consumo de carne. Mas eles estão ausentes do ato de comer carne, por terem sido transformados em comida. Bom, é isso também. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Não, brincadeira. Eu vi um vídeo recente, não vou nem falar qual que é, mas que eu reclamei no Twitter, se você quiser ir atrás, de uma vegana discutindo com a carnista. E aí ela fala, a vegana fala, se você colocar um coelho vivo e uma maçã, o que você acha que a criança vai comer? Aí a mulher que é carnista, que só come carne, na verdade, ela fala... ela não é carnista, ela se diz carnívora. Porque não é que ela come um pouco de carne e um pouco de salada. Eu vi o começo, depois não aguentei de vergonha ler. Ela só come carne. Ela só come carne, porque ela diz, passa mal, se ela sentir o cheiro de arroz, ela vomita, ou de cenoura. Tipo, pelo amor de Deus, mas tudo bem. Ela falou, mas se você colocar um coelho assado e uma maçã, o que você acha que a criança vai comer? Naturalmente, ela vai comer o coelho. Meu Deus. É exatamente isso, né? Esse parágrafo que a Carol explica. Pro referente ausente acontecer, no caso dos animais, o animal precisa ir embora. O animal morto dá o lugar a uma outra coisa, que é essa coisa que a gente chama de carne. E aí sim a gente consegue finalizar o processo e fazer o consumo. Se a gente tenta fazer a ligação direta, né? Ou seja, se o referente deixa de ser ausente, passa de ser presente, né? Diante da nossa cultura, o que a gente aprendeu como afeto, como carinho, como cuidado, como proteção, a gente não consegue quebrar essas etapas, então a gente não consegue pegar
tô dizendo a gente, a maioria de nós, nesse contexto, nessa sociedade, pegar um coelho e comer esse coelho. Então ele precisa passar por alguns processos de fragmentação, de retaliação, para que aquilo vire carne e a gente consiga reconhecer aquilo como alimento e aí sim comer. E aí é um processo de coisificação, né, que a gente fala, de objetificação de tudo, né, inclusive da gente mesmo, como seres humanos, né. Então, a gente só consegue consumir isso porque são objetos passíveis de consumo, né? Se torna um objeto passível de consumo, e não só objeto passível de consumo, mas um objeto de valor social muito grande, que diferencia quem tem valor na sociedade e quem não tem. Então, existem carnes para pessoas que têm dinheiro, existem carnes para pessoas que não têm dinheiro. E por aí vai. Então, o referente ausente, ele traz várias coisas que estão inseridas dentro desse conceito que parte do princípio de que a gente vai tirar basicamente a essência do animal pra gente poder consumir ele. É legal pensar nesse conceito que a Carol ela traz muito bem, e aí foi pela primeira vez. Bom, aí acho que precisa ficar claro que quando eu li a Política Sexual da Carne, não tinha lido Marx, eu só tinha lido o Manifesto e parei por aí. E fez todo sentido porque ela explica de uma maneira que você consegue conectar. Porque o processo da carne, né, o processo que a gente faz com o animal, ele é muito claro, né? Sim. E a gente consegue distanciar da gente. E a gente consegue ver, e ela fazendo essa explicação, porque é um ciclo que a gente faz até o consumo. Entendi, realmente a gente precisa fazer isso, e a coisa começa a ganhar uma forma na nossa cabeça para entender. Ela tenta transportar isso pro que é feito com a mulher numa sociedade patriarcal também, que é o mesmo processo. O final não vai ser comido de forma comida literal, de pegar e com garfo e faca e colocar dentro da boca, mas o ciclo é o mesmo para chegar até o consumo. Então, como que numa sociedade patriarcal um homem consegue, numa rua, com uma mulher passando, pegar e falar, lá em casa, gostosa, vem aqui, qualquer coisa do tipo, ou comeria, ou qualquer coisa, ou como, né, vamos contextualizar 2020, Big Brother, Lucas, sim, falando em relação a Mari, só não comi porque eu não tava com fome. Sim. Essa foi a frase dele em relação a uma mulher. Então, como um homem nessa sociedade, né, que tá posta dessa maneira, consegue desumanizar, coisificar um corpo feminino dessa maneira, e isso aí falando o mínimo, né, que é em linguagem e tal. O pior caso seria estupro e morte. Mas, enfim, ele também passa por esses mesmos ciclos. Então, é a fragmentação, coisificação e depois o consumo. É a mesma coisa. E aí, beleza, ficou super claro na época pra mim. Nossa, realmente, acontece isso. Nossa, nós mulheres somos coisas. E sim, os animais são coisas. E aí, mais recentemente, né, entrando em contato com teoria marxista, lendo mais coisas, eu falei, nessa sociedade capitalista, todos nós passamos por esse processo. Então, de novo, nossa, vai virar a minha nova Sandra Guimarães, vai virar a Ana Paula Salviati, que ela fala sobre o homem mercadoria, naquele mesmo episódio que a gente indicou, que foi o do Teologia de Boteco. Que é sobre esse mesmo processo, esse mesmo ciclo que precisa acontecer com o trabalhador para que ele vire só uma mão de obra para trabalhar pro capital. Então são os mesmos processos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos nós somos explorados da mesma maneira e que somos todos seres humanos e estamos todos no mesmo barco? Não. As opressões elas acontecem de maneiras diferentes, mas não tem como a gente falar desse tipo de processo que acontece na opressão em relação aos animais, em relação às mulheres, se a gente não falar de raça e de classe. Sim, então hoje a gente consegue ter essa visão mais geral do que acontece de uma forma toda, e por isso que a gente fala 1000 vezes que uma sociedade patriarcal anda de mão dada com a sociedade capitalista, porque elas basicamente funcionam sobre as mesmas fórmulas, e a sociedade carnista. Com certeza. E é basicamente essa a premissa do livro, né? Que tá tudo interligado, e aí entra a questão da interseccionalidade, né? Das pautas estarem interligadas e que, por exemplo, uma mulher vai ter formas de opressão diferentes do que uma mulher que seja negra, ou do que só um trabalhador branco ou um trabalhador negro. Cada pessoa vai ter uma intersecção aí no meio de opressões. E disso ela tira alguns conceitos muito interessantes também, que é de proteína feminilizada e das próprias mulheres que são animalizadas, né? A partir dessa coisificação, dessa objetificação e fragmentação dos seres. A proteína feminilizada, então, é
aquele ser, animal, fêmea, que vai ser explorado pelo seu caráter de ser fêmea. Então, são as vacas na produção de leite e as galinhas poedeiras na produção de ovos. E o nome que ela traz esse nome justamente pra ficar bem claro pra gente que aquilo ali já não é mais animal, já não é mais o ser vaca, é uma proteína. Ser galinha. É uma proteína feminilizada. É o nome que é o nome que é como a indústria vê e é como chega até a gente. Na real, a gente faz 2 processos, né? O que é muito louco na linguagem. Pra criança, a gente fala... é o franguinho, é carninha, tem que fazer um nome mais bonitinho. Mas, de fato, aquilo para a indústria é uma unidade de proteína feminilizada. Aquilo é o nome de mais um insumo, uma matéria-prima do que vai virar a mercadoria depois. As vacas leiteiras são chamadas de unidades de produção de leite, basicamente. E as galinhas, elas não têm nome de raça de galinha poedeira, elas têm um código. Então tem a linha das galinhas X, que tem um código X, tem outro tipo de galinha que tem um código Y, e isso vai mudando à medida que eles vão aprimorando as técnicas para que as galinhas, por exemplo, coloquem mais ovos. E aí só vai mudando a raça de acordo com isso, e é código mesmo, código numérico. Tipo o Covid-19, sabe? É o código da doença. E a quantidade, tipo, a vaca, ela tem essa coisa dela, é muito gigante, né? Então, acho que por mais que tenta transformar aquilo em coisa, é uma coisona, né? Agora a galinha junta aquele monte, não é pelo indivíduo, não, pela unidade. Milhões. Aquilo é de quantidade mesmo, é de baseada, deve ser por peso, por tamanho de caminhão, eu acho que é por metro quadrado, não sei. Por metro quadrado, enfim. Por isso que nesses espaços, pra quem já conseguiu ver as imagens, os espaços que elas ficam, elas se pisoteiam, porque é um espaço que não cabe todo mundo, porque assim, né... Foda-se, você precisa só caber a maior quantidade de indivíduos lá dentro no menor espaço possível, dando a maior quantidade de ovo possível. Dando não, né? Sendo roubadas. E as mulheres animalizadas é o que a Thaís já falou um pouco antes, essa coisa da mercantilização do corpo feminino, né? Então, as mulheres que são usadas como produto a partir do seu caráter reprodutor também, como fêmea, e de exploração sexual como fêmea. Sim. E a gente tem um esquema, na verdade, que a gente usa nas nossas palestras, que a Carol explica em um dos vídeos dela, falando sobre as categorias de seres que existem. Aí não tem uma hierarquia clara de quem tá acima de quem, a não ser pelo humano humanizado, que seria o homem branco, que tem posse de terra, dinheiro, empresas, etc. Então é isso, gente. A gente também fala tanto sobre isso, que a gente fala sobre isso nos lugares por aí, pelo Brasil. A gente ama... Esse é o nosso assunto preferido da vida. E a gente já tá aí também há 2 anos falando em universidades, eventos, onde mais? Empresas. Então, chama a gente pra ir que a gente quer viajar mais esse ano e não precisa nem viajar. São Paulo também pode chamar a gente. Com certeza. A gente tá indo. Quer falar de política sexual da carne, falar de feminismo, falar de veganismo, a gente tá indo. E aí depois, no livro, ela fala um pouco sobre essa questão que a Sandra também citou, né? Dessa coisa da virilidade, da masculinidade, dessa construção de uma masculinidade que gira em torno do consumo de carne. Então, você só é homem se você come carne, se você faz churrasco, se você sabe escolher o corte de carne. Não interessa se você não sabe fazer arroz. Se você souber escolher carne, fazer carne, tá tudo certo, você é homem. E se você for vegetariano, você basicamente é viado ou qualquer outra coisa que é considerado pejorativa na nossa sociedade, mulherzinha, né? Qualquer coisa menos do que um homem. Você sai ali do seu estágio, no nosso esqueminha lá da hierarquia, você sai do estágio do homem e tal, aí você cai alguns pontos ali e você já fica abaixo. Na real não fica, né? Você continua tendo todos os seus privilégios, mas na brincadeira, pra te zoar, vai dizer que você virou um degrau a menos ali na escala, na hierarquia. E, gente, tá tão divertido voltar no meu livrinho, porque eu tô aqui com ele, fazia um tempo que eu não pegava ele, porque esse livro aqui, eu não sei dizer quantas vezes eu já li, reli, voltei, consultei. E aí é muito legal ver, porque eu realmente conversei com a Carol tantas vezes, tem uns comentários, ele é inteiro grifado. Aí tem, tipo, palmas, tem arrasou. Te amo, Carol. Te amo, Carol. É muito, muito legal lembrar dessa fase da vida. Parece que foi uns 10 anos, né? Mas é porque realmente, pra quem me conhece, sabe, e vocês também que acompanham, o quanto a coisa aconteceu e o quanto eu mudei, assim. Eu sinto que esse livro foi o marco, assim,
de me tirar da inércia de que eu tava levando a minha vida, assim, de... é isso, tem umas coisas ruins aí no mundo, detesto, não, sim, sou feminista, mas faz parte. Sim, sou de esquerda, mas, o que eu posso fazer, né? A vida é difícil, nada, deixa eu trabalhar aqui e viajar quando der e ficar tranquila aqui nos meus privilégios. E aí, esse livro deu uma sacudida. O veganismo, né, obviamente foi a primeira grande sacudida, mas quando eu li o livro, eu vi que dava pra fazer alguma coisa. Se a gente organizar direitinho, né, a gente debruçar na teoria, a gente correr pra prática, dá pra gente construir, ou pelo menos desenhar um outro modelo de se viver, assim, sabe? Então, eu tenho maior nostalgia, eu fico toda sentimental quando eu volto no livro e vejo... Eu tenho a sensação... Gente, é só 2 anos e pouco atrás, eu já era essa véia de guerra aqui. Minha sensação é que era uma menina, sabe? Sabe uma menina descobrindo coisas, assim? Tem uns comentários muito fofinhos. Parece uma adolescente lá, chorando, escrevendo do lado. Meu Deus do céu, é isso, obrigada, Carol. É muito fofinho. É o que eu falei, né? Que eu escrevi um texto no meu aniversário falando sobre as temporadas da vida, que a vida é uma série. Todo mundo tem uma série na vida, e aí você tem que contar quantas temporadas você tem, e eu tô entrando na 5ª temporada agora, que pelos meus cálculos, vou entrar na 5ª temporada, tô terminando a 4ª agora, neste momento. Olha só, que interessante. E eu acho que a 4ª temporada foi só dos últimos 2 anos pra cá. As outras 3 foi os outros... Durou 10, 15 anos. Durou 28 anos, as outras 3, e essa durou 2 anos, de tanta coisa que aconteceu, porque eu não consigo mais me reconhecer, sabe? Eu imagino que vocês se sintam assim também, porque, em especial, aconteceu muita coisa na vida minha e da Babi, mas eu conversando com um monte de gente, aconteceu muita coisa na vida de todo mundo, né? O que, Sim. assim, nesse país, especialmente, tudo que aconteceu, quem imaginaria quem seria o nosso presidente? Quem imaginaria que a Regina Duarte seria a nossa ministra? Quem imaginaria essas coisas loucas? Então, essas coisas loucas, tempos loucos, fazem a gente correr atrás mais rápido, e faz a gente pensar, meu Deus... Não tem como ficar pior, e aí fica. É uma surpresa nova a cada dia. E acho que isso impacta, né? Não tem como, impacta na nossa vida. E aí, especialmente, coisas pessoais que acontecem, seja saídas de trabalho, mudanças de carreira, mudança de cidade, términos, separações, e isso dá realmente uma acelerada ali na temporada da vida. A minha vida não é uma série da Netflix, tá? Minha vida é uma novela do Manuel Carlos. A minha é uma série da Netflix, é meio adolescente, às vezes, eu acho. Mas eu tô entre isso e ser igual o The Way, que são várias dimensões. E aí, cada hora, elas meio que se cruzam, assim, e as bárbaras das várias dimensões se encontram, sabe? Entendi. Eu acho que a vida é assim, na verdade. Eu sempre acreditei que existia isso desde, sei lá, assistir esses filmes lá na minha adolescência, Efeito Borboleta, ou... Sei lá, sabe? Tipo, quando você olha pra trás e você se vê numa situação e você fala, era eu mesmo, não é possível que era eu, sabe? Já trocou. Eu acho que é isso, já trocou. É outra pessoa. É outra versão de mim. Tá, enfim. Continuando, pra resumir também tudo isso que a gente falou e tudo que a Carol fala no livro, a gente pediu pra Dani Rosendo, que é a nossa maior referência de ecofeminismo no Brasil hoje em dia, pra ela falar sobre o impacto do livro pra ela e tudo que a Carol ensinou e trouxe de discussão. Vai lá, Dani. Carol Adams foi uma das primeiras autoras ecofeministas com as quais eu tive contato, lá por 2008, e ela foi um grande marco para mim, tanto dos meus estudos, quanto na minha pesquisa, quanto no meu ativismo, e a política sexual da carne tem um papel muito importante nisso. Né? Eu acho que não é só a política sexual da carne, mas também a política racial da carne, para a qual ela chama atenção, que faz muita diferença, eu acho que na nossa formação e no nosso ativismo feminista, porque naquela época eu já era vegana há alguns anos, mas eu entendi o veganismo já como uma questão ética e política, mas muito fundamentada na linha de argumentação seguida pelos homens, né, que trabalham com essas questões de ética e política, né, em relação à alimentação, em relação ao especismo. Então, a minha percepção sobre esses temas era formatada por essa argumentação, né, por exemplo, de Peter Singer e Tom Regan. Então, como a gente via, né, essas questões do veganismo
em relação não só, né, à alimentação, mas a toda forma de exploração dos animais, né, essa forma opressora de nós nos relacionarmos com os animais. E a partir da leitura da Care Adams e da compreensão da política sexual e racial da carne, foi que eu consegui perceber a relação entre alimentação e veganismo, e o veganismo como uma questão feminista, né, a partir da compreensão de que o feminismo não é uma questão neutra em relação a gênero, dada a exploração da capacidade reprodutiva das fêmeas de outras espécies, em especial aqui, eu diria, das vacas e galinhas para a produção de leite e ovos. Então, eu acho que faz uma diferença muito grande, né, ter essa perspectiva ecofeminista e ter essa compreensão da política sexual e racial da carne na nossa formação e no nosso ativismo, para conseguir compreender a relação entre essas duas esferas, né, a questão da libertação animal, mas a questão da libertação humana também. E esse é um ponto, né, de interseção muito forte, em especial para as mulheres, né, que estão sujeitas também a todo esse sistema de opressão. E aí, quando a gente rompe com a barreira da espécie, a gente consegue ver que essa opressão é direcionada às fêmeas de outras espécies também. Nesse sentido, eu acho que o conceito, né, que a Adams trabalha dentro dessa concepção da política sexual e racial da carne, o conceito de referente ausente, é muito importante para a gente, e ele fez muita diferença para mim também, né, compreender porque é possível perceber a objetificação das mulheres e de fêmeas de outras espécies também, e o quanto a gente precisa restabelecer esse referente, né, trazendo autonomia para nós e para as outras fêmeas também. E esse conceito, para mim, ele é importante também não só para pensar a questão da alimentação, mas como a gente consegue pensar a questão de uma perspectiva mais ampla de direitos sexuais e reprodutivos, que nós feministas temos, né, de uma maneira muito forte para nós em relação à nossa autonomia, em relação ao nosso corpo, o direito de nós decidirmos sobre a nossa sexualidade, as questões de reprodução, mas o quanto isso tem uma relação também ecofeminista para pensar em outras questões mais amplas que não só a nossa autonomia sexual e reprodutiva, os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Como é importante ter uma argumentação coerente para pensar em relação aos outros animais também e romper com a ideia de que a vida, né, deve ser defendida de uma maneira absoluta. Então, esse conceito de referente ausente, para mim, gera alguns deslocamentos importantes que contribuem tanto para uma argumentação feminista em relação aos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, mas pensar de uma maneira mais ampla como ele contribui também, né? Como isso possibilita um diálogo entre outras esferas também e contribui para a defesa da libertação dos animais. Então, se esse conceito não pode ser universalizado, ainda assim, né, toda essa proposta da Adams, da política sexual da carne, apesar de já estar posta há tantos anos, há tantas décadas, continua sendo muito importante, porque nós ainda temos uma luta muito grande para fazer em relação a tudo isso, e continua sendo para mim muito importante para nós pensarmos nessa praxis interseccional ecofeminista. Cara, é isso, o livro impactou muito e abriu portas para muitas pesquisas que estão sendo feitas hoje em dia, muitas ativistas no mundo todo que estão falando sobre isso, e pra gente, né, que estão aqui falando sobre isso. E nas palavras da própria Carol, que ela colocou no prefácio de 20 anos do aniversário da política sexual da carne, para algumas pessoas o livro deu um novo significado ao ativismo que há tanto tempo exerciam em favor das mulheres, dos animais e do meio ambiente. Para outras, ele introduziu uma nova ideia, que as fez perceber a razão pela qual o mundo em que vivem tem sido tão alienante. O livro tornou-lhes inteligível a vida. É exatamente isso, acho que tem em comum nas falas e na nossa, que a gente sempre traz aqui, sobre o livro ser uma bíblia. Eu discordo se Bíblia for uma coisa que você segue 100% e que tudo que você precisa está contido ali. Eu acho que nem ela se propõe a isso e nem tem como existir um livro que faça isso. Então, obviamente, a gente tem muitas críticas ao livro, e sendo a primeira delas, ser escrito no contexto que ele foi escrito, de uma mulher branca norte-americana. Então, falta algumas nuances, mesmo ela sendo cuidadosa e tendo esse estudo muito aprimorado. Mas, e entre outros conceitos que aí acho que são conceitos menores ou falas menores dentro do livro que a gente não concorda. Mas eu acho que o livro é uma bíblia no sentido de ter dado origem, sabe? Sim, pode ser. Essa discussão, assim, a partir dele. Aí hoje a gente tem aí a Brice Harper, tem
a Julia Felix-Brooke também falando sobre isso. Tem outras ativistas que foram sendo construídas em cima disso e trazendo esses outros recortes que faltaram no livro, né? Uhum. O livro inspirou muita gente. Eu acho que aqui pelo Brasil, a gente foi o primeiro podcast, continua sendo o único, a falar sobre o livro, né? Muito específico. Mas se você procurar YouTube ou coisas que a gente tem conhecimento, muita gente pelo Brasil em eventos veganos, sabe? Semana vegana, não sei o quê, já fizeram palestras sobre o livro. Daniel Kirchner já falou inúmeras vezes sobre o livro. Então, muitas ativistas principalmente, se inspiraram mesmo e deram essa nova visão sobre o veganismo. Então, muitas vezes a maioria das vezes o processo foi esse, né? Ativistas que já eram veganas. Sim. E que muitas vezes já eram feministas, mas o livro serviu para unir, fazer as conexões e unir as lutas. Então, acho que é isso, que a grande importância, por isso que 30 anos de aniversário, a gente vai estar aqui falando ele provavelmente no 40 anos de aniversário, no 50 anos de aniversário, porque além dele ter sido o primeiro, ele continua sendo o único, né? Exatamente sobre essa questão, continua sendo o único. Então, acho que serve como uma inspiração para Clube do Livro, sei lá, grupo de discussão, texto na internet, vídeo no YouTube. Tem vídeo no YouTube, vocês podem procurar pelo nome A Política Sexual na Carne. Em português vai ter alguns, mas se vocês procurarem em inglês vai achar muita coisa. Sim. Então é muito lindo de ver. E aí, primeira vez, eu lembro certinho, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o livro, eu tava em algum grupo de veganismo de Facebook. E aí toda vez que acontecia alguma coisa de um cara vegano ser machista num post ou num comentário, alguém já vinha com Política Sexual na Carne, sabe? De cartada, assim, opa, tem alguma coisa aí, eu preciso ver o que é esse livro. Então, uma das coisas que ele serviu, além de todas essas questões que a gente já falou, foi para a união das mulheres veganas nesse sentido, de denunciar machismo dentro do movimento, de compreender muitas questões que a gente achava que eram por acaso, que eram coincidência, de compreender que os processos de um homem se tornar vegetariano ou vegano era realmente mais complexo, né, indo por esse sentido. O tanto que pra gente, a gente fazia conexões que a gente já sentia na gente, mas por que a gente se conectava tanto com a questão das animais fêmeas, da indústria. Sim, o tanto que o trabalho reprodutivo tá conectado com isso também. Sim. A questão que a gente sempre fala aqui também, que a gente ouve muito nos eventos, em palestra, que isso ela traz no livro, isso volta em todos os grupos, em todos os momentos da mulher que quer ser vegetariana, vegana, e não é porque tem que cozinhar pro marido ou pros filhos. Pergunta se ela pode ser considerada vegana mesmo cozinhando pro marido e pros filhos, né? Tem muitas questões aí, e são questões que o livro traz essa primeira abertura, assim, escancarada, e que a partir daí nenhum estudo, nenhuma teoria pode ter um fim em 300 páginas de um livro. Então, a partir daí, a gente foi buscar, e hoje eu sinto que esse caminho que a gente traçou, que é um caminho mais político, que é um caminho mais popular, ele veio, obviamente, a partir de outras coisas, mas o livro serviu muito pra gente nesse sentido de tem mais coisa aí, não é o veganismo, ponto. Não é a exploração dos animais, ponto. Como muitos veganos ainda insistem em achar que sabe? Que é seres humanos malvados contra animais indefesos. Como se a coisa fosse tão simples assim. A gente só tem a agradecer o livro nesse sentido e agradecer a Carol por ter trazido essa discussão, pela imensa pesquisa. Já admiro uma pessoa que passou 15 anos de pesquisa. Escrever um livro não é uma tarefa fácil, é uma coisa que fica, né? Então, você imagina se você escreve sem responsabilidade, aí tá aqui duas doidas do outro lado do mundo, 30 anos depois, falando sobre o seu livro. Então, se tem discordância, se tem alguma coisa que a gente não concorda, a gente consegue reconhecer a responsabilidade, o carinho e a dedicação imensa que a Carol colocou nesse livro para colocar tanta referência, tanto exemplo. Eu amo as frases, sabe que eu gosto de frase de impacto, né? Então todo capítulo é uma frase. Então tem Audre Lorde, tem... Vixe, tem... O que mais? Muita gente. Como é que é a Mary Shelley. Mary Shelley. É isso. Esse é o nosso carinho, é um episódio de quase um agradecimento e comemoração mesmo desses 30 anos. Sim, e obviamente vão rolar mais episódios ao longo do ano. E vamos acompanhando ela aí no Instagram também, que ela tá fazendo várias postagens legais. De vez em quando a gente reposta também no nosso Instagram pra todo mundo ter acesso, apesar de ser em inglês. A gente tenta traduzir sempre que possível. O Instagram eu uso bastante. O recurso de traduzir, né? De traduzir que às vezes fica meio ruim, mas assim... Sim, dá pra entender. Dá pra entender.
E aí, pra finalizar, a gente perguntou pra própria Carol, olha só que coisa, conseguimos falar com ela. Íntimas! Foi por e-mail, a gente queria muito um áudio, mas eu e a Thaís somos tímidas e a gente achou que ia ser meio abuso. A gente conseguir falar com ela pessoalmente. Mas ela foi uma fofa e a pergunta pra ela foi a seguinte. Oi, Carol, tudo bom? Como você sabe, o Brasil é um dos países que é considerado em desenvolvimento, aqui entre aspas, e a nossa principal atividade econômica é relacionada à agropecuária, que está nos levando a esse cenário climático muito ruim e ainda mais de desigualdade local e globalmente. Dessa forma, como você vê a importância do seu livro hoje, 30 anos após a primeira edição, dentro desse crescimento atual de governos ultraconservadores, do crescimento da agroindústria e de toda a crise econômica que está acontecendo? E aí ela respondeu, muito fofa e eu achei bem norte-americana, porque é cheio de expressões bem exageradas, assim. Quer ler, Thaís? Pode ler a resposta dela. Eu vou falar, vocês imaginem na voz de Carol J. Adams. Oi, Bárbara. Mentira, ela não falou isso. Eu acho que você capturou de maneira extremamente precisa e deprimente os problemas que enfrentamos hoje. Acho que houve uma reação contra os valores progressistas e contra as pessoas que vêm lutando pelos avanços sociais. Dizem por aí que Donald Trump decidiu concorrer à presidência quando Obama riu dele. Os homens brancos em nosso país enfrentam desafios ao poder que eles acham que têm, e isso criou neles a necessidade de alguém que falasse por eles. O Trump veio com sua grosseria e misoginia, e eles o ajudaram a vencer. Trump também é um exemplo de alguém que se beneficia da política sexual e racial da carne. Ele e seus amigos não querem ser confrontados pelas mudanças climáticas. Eles querem preservar em suas mentes o mundo de poder e sucesso que formaram com a sua própria história. É estranho porque nos Estados Unidos há pelo menos 20 anos os republicanos, partido de Donald Trump, aceitaram os fatos das mudanças climáticas. Não é uma questão de crença, é uma questão de fatos. O privilégio protege o privilégio. E é assim que funciona a política sexual da carne. No livro eu argumento que uma cultura patriarcal quer ser lembrada a cada refeição. A carne, o centro da refeição, é tão importante como símbolo que o fato de uma crise climática não parece capaz de perturbá-la. Não devemos esquecer que no Brasil, um vendedor de hambúrguer vendeu hambúrgueres chamados Maria da Penha, com repolho roxo, com um dos seus ingredientes. Quando criticado, o proprietário disse que era uma homenagem e mudou o hambúrguer para censurado. Vocês lembram disso, gente? Eu não lembrava, e aí eu fui atrás da matéria e fiquei chocada. De novo. Sim. Então é isso, a Carol tá completamente ligada no que tá acontecendo. E esse exemplo, a gente tem, assim, exemplos diários, né? Seja na mídia, Big Brother, rede social, algum restaurante, grupos. Isso pra colocar nas coisas mais leves. De como a política sexual da carne se dá todos os dias, em tantas relações e em tantas situações, microviolências. Então, esse caso teve outros parecidos dessa coisa de fazer piadinha com Maria da Penha. Isso é recorrente, assim. Um cara que vende hambúrguer, acha por bem, acha que é interessante, acha que é marketing, acha que é legal. Zoar com uma coisa tão séria, né? E se você procurar, o print era do iFood, assim, do pedido era repolho roxo com o olho roxo ressaltado, roxo... sabe? Tipo, o olho roxo. Como se fosse... Ah, assim, do repolho... Um soco, tipo um soco na cara que a mulher levou, sim, entendeu? Ele deixa em roxo, tipo roxo, um bold, maior, assim, E aí depois isso, ainda depois de criticado, não é que entende, pede desculpa. Provavelmente a nota deve ter sido... Vocês se sentiram ofendidas, então vou trocar. E aí faz essa piadinha colocando como censurado. Ah, pra acabar, né? E isso é aplicado desde um restaurantezinho, como na micro e macro política, e que a gente tem um presidente que não só fica com... Eu quero uma expressão aqui que não seja horrível, não seja especista nem homofóbica da relação do nosso presidente com o presidente dos Estados Unidos. Você queria falar fica puxando o saco, Não, é o nome das bolas. Também não é uma expressão muito boa, né? Mas capacho. Que é basicamente um capacho do Donald Trump. E tá ali entregando as nossas terras, a Amazônia, para Estados Unidos e Europa. E o que mais eles quiserem. E o que mais eles quiserem, ele tá dando. E, enfim, acabando com o país. E é isso, né? O privilégio tentando manter seu próprio privilégio ali no topo, sem querer perder nenhuma fatia do rolê. E ela respondeu isso muito bem. Ela é muito fofa, gente. Todos os e-mails dela foram muito legais, até chegar nesse e-mail final. E eu acho que resume bem.
E ficamos por aqui. É isso. Mas voltamos logo mais com o mesmo tema. Sim, a gente ainda vai falar mais sobre o livro. De repente, a gente já tem alguma ideia aqui do que vai ser mais específico pro próximo tema, que não vai ser o próximo episódio, sobre o livro. Mas se vocês tiverem alguma questão específica, de repente, não entendi tal parte, aprofunda em tal parte, ou relaciona com tal parte, pode escrever pra gente. A gente sempre lê as dicas. Nem sempre dá, tem que segurar essa ansiedade também. Tem gente que quer que a gente faça episódio sobre X, que é uma causa que a pessoa defende. Sei lá, vamos falar sobre as artistas de, sei lá. Não consigo nem pensar, mas assim, tem uns temas muito específicos. As escultoras de barro. Eu quero falar... Tô chutando, tá, gente? É mentira. Não, tem um tema específico que pediram recentemente, que é sobre as coisas que estão acontecendo no Big Brother. Eu gosto. Eu amo. Mas aí a gente tem um planejamento, assim, né? Tem o lance das convidadas, tem o lance do momento que a gente quer falar, o que a gente acha que funciona melhor. Tem o dia que a gente pode gravar. Tem a nosso esforço de tentar fazer Outras Mamas fazer grana pra gente. Pra ficar minimamente tranquilo pra gente pesquisar e, enfim, ir atrás de episódios patrocinados, que isso ajuda a gente demais. Então tem um cronograma, né, gente? Tem os eventos, a gente fala, a gente dá palestra, a gente organiza evento junto com nossas amigas. Então tem muita coisa acontecendo e tem um pouco de... Tipo assim, você pediu um tema e a gente disse, legal, boa ideia, valeu. Se no mês seguinte não entrou... Calma. Se a gente achar que é um tema nada a ver, muito provavelmente a gente vai responder. Não, esse tipo de tema eu não vou falar. Já aconteceu de pedindo pra gente um tema específico sobre uma vertente específica de feminismo e a gente falou, não vamos falar sobre isso. Mas se é um tema que a gente gostou da ideia, a gente quer falar, mas só tá tentando encaixar na agenda, segura essas paciências aí que uma hora sai. Na internet é tudo muito rápido, né? E todo mundo tem que dar a sua opinião o tempo inteiro sobre tudo que tá acontecendo. Só que, gente, é muita coisa acontecendo e a gente prefere repostar as coisas que já estão sendo produzidas com qualidade do que a gente em cima da hora, da onda, querer fazer e acabar fazendo mal feito, né? Porque acaba acontecendo. Não é um podcast de comentário de notícia do que tá acontecendo, assim, de conjuntura. A gente quer falar de construção, de política, óbvio, e às vezes acaba esbarrando nos temas, mas não é assim, aconteceu hoje e aí a gente vai fazer um episódio comentando sobre. Não é o caso. Mas isso tudo pra dizer que continuem mandando dicas, pedidos, dica de convidada e dessa vez mais especificamente sobre a política sexual da carne. Alguma coisa que vocês queiram que explique melhor, que aprofunde. É isso, a gente tá muito feliz com esse episódio e com esses relatos todos de tantas mulheres que a gente admira. E, gente, falar com a Carol, você tem noção? Tudo bem, foi uma troca de e-mail? Foi uma troca de e-mail, mas a gente tá estreitando uma relação, tá no momento da paquera, daqui a pouco a gente já vai pra uma coisa mais presencial, daqui a pouco a gente manda um vídeo. Imagina a gente trocando o áudio de WhatsApp. Nossa, ia ser demais. Será que ela tem WhatsApp? Claro que ela tem. Eu não sei. O WhatsApp é muito do Brasil? É muito do Brasil o WhatsApp. Mas tudo bem, ela pode mandar um áudio no Instagram. Áudio no Instagram, a galera manda. Aliás, não mandem áudio no Instagram. Porque ele corta em 1 minuto, não é interessante? Sim, é verdade. É isso, gente. A gente fez esse episódio aqui, era pra ser um episódio bem focado no tema, mas a gente tá aqui viajando, falando de outras coisas, porque a gente tava com saudade de gravar e de relembrar que foi o início desse podcast, então deu muita saudade daqueles tempos. Então, acho que outro comentário que vocês podem fazer, e eu peço pra vocês fazerem isso na publicação do Instagram, quem leu Política Sexual da Carne junto com a gente. Bem legal. Quem ouviu lá no início, como foi pra vocês? Então, se a gente tem aqui o relato das ativistas, dessas mulheres, como o Política Sexual da Carne impactou a vida delas, eu quero saber de vocês, como impactou a vida de vocês. Pra quem, comentem isso no post do Instagram. Pra quem ainda não tá no nosso grupo do Telegram, ele é muito legal pra isso também. Então, de repente, entrem lá, ou quem já tá lá, vamos falar sobre isso. Como a política sexual da carne impactou o ativismo de vocês, ou a forma que vocês veem o mundo, o veganismo de vocês, ou o feminismo de vocês, o quanto isso mudou. Tá bom? É isso, gente. Até o próximo. Gente. Valeu Tchau, demais. tchau. Um Obrigada. beijo.